Ler, irmãos, a última sessão, que vai do verso 26 até o 29. Diz assim o texto sagrado: Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós de uma terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez, irmãos. Bendito seja o teu nome, Senhor, Deus da nossa vida e a nossa plena e total segurança. Aqui estamos mais uma vez na tua presença, Senhor, certos de que o Senhor fala ao coração do teu povo, fala ao nosso coração, faz-nos ouvir a tua voz. E como diz o próprio Senhor na tua própria palavra: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Fala conosco, Senhor, quebra o nosso coração de pedra, em nome de Jesus. Amém. Israel, assim como a igreja do Senhor, ela tem a esperança de dias melhores. Israel, assim como a igreja do Senhor, lembrando que Israel no Antigo Testamento é a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor no Novo Testamento é o Israel de Deus. Então, quando eu falo Israel e a igreja do Senhor, entenda, estou me referindo à igreja do Antigo Testamento e à igreja no Novo Testamento. Assim como Israel buscava um lugar seguro, um lugar de proteção, um lugar de paz, a igreja do Senhor caminha na expectativa de um dia adentrar a glória, onde não haverá mais luta, conflito, somente paz, bem-aventurança e nenhum tipo de inclinação no nosso coração para o mal. O problema, e isso é importante frisar, que entre aquilo que temos e o que receberemos está a grande verdade daquilo que o Senhor representa para nós. Ora, eu posso ter a esperança da eternidade, mas eu não posso imaginar que a minha paz ela chegará quando chegar o último dia, ou que eu estarei seguro apenas quando eu adentrar os portões celestiais. Isso comumente nos faz olhar para o tempo que vivemos e pensarmos que nós estamos aqui meio que à deriva, e sem segurança, onde parece que não tem proteção, parece que a gente pode cair a qualquer momento, e ao mesmo tempo parece que nós não estamos certos de que vamos chegar até o fim. Enquanto a nossa segurança estiver na chegada, nós não entenderemos e até mesmo não entendemos o que o Senhor é para nós. Porque a chegada é a certeza daquele que me guia, que me leva, que me conduz. Em nenhum momento a chegada ela é a certeza de que eu serei feliz quando chegar lá. É verdade que eu serei plenamente feliz quando eu chegar lá, mas não significa dizer que eu não serei feliz e não terei segurança aqui. Olhe para esse texto.
Israel está às margens da terra prometida, Rio Jordão diante deles, do outro lado, inimigos mais poderosos que eles. Eles vão marchar para a guerra agora, eles partem para a guerra. Os seus inimigos estão diante dos seus olhos. Que segurança eles têm? Qual a certeza que eles têm? Chegaram até aqui. As últimas palavras de Moisés, o capítulo 34 do livro de Deuteronômio vai narrar a morte de Moisés. As últimas palavras de Moisés são essas aqui. Ele diz assim para Israel, essas são as palavras dele, do Senhor: não há outro, ó amado, semelhante a Deus. Eles vão partir para a guerra agora, e eles vão ouvir isso: que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação. Você sabe onde você mora seguro? Na presença dele. Sabe quem é a tua habitação? O Deus eterno. Ele continua: e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele é eterno e ele te envolve eternamente. Veja a expressão: e com os braços eternos ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Veja a expressão: e por baixo de ti ele te sustenta. E aí ele conclui: Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós, numa terra de cereal, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é tu, Israel. Quem é como tu? E aí veja que expressão. Essa expressão ela é usada apenas para Deus. Quem é como o Senhor? Aí ele diz: quem é como tu, Israel? Sabe por quê? Aí ele diz: povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás seus altos. Israel, o Senhor é a tua habitação. O Senhor coloca os braços eternos por debaixo e te sustenta. Israel, o Senhor é a tua espada. O Senhor é a tua proteção. O Senhor é quem te guarda. Israel, não há ninguém como tu. Não há quem se iguale a você, porque só você foi salvo por Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Podemos, uma aplicação direta, imediata. Quais são as nossas últimas palavras? O que temos a dizer às pessoas? A glória de Deus e a singularidade da igreja. Moisés morre falando do que é mais glorioso. O Deus poderoso e a sua igreja, o povo que ele veio redimir, o povo que ele veio salvar. Interessante, essa deveria ser a nossa palavra e o nosso discurso toda a vida. Quem é a igreja? Quem é Israel? Quem é Deus? O que é Deus? Essa relação é a verdade gloriosa que Moisés vai descrever a Israel nesse momento final da sua vida. Ninguém é como o Deus de Israel. Nenhuma nação poderia dizer o que Israel poderia dizer acerca de Deus.
Você sabe que assim que começa o livro de Deuteronômio, assim termina Deuteronômio. No capítulo 4, você não precisa abrir o seu texto, mas você traga à sua memória isso. Deuteronômio capítulo 4, você vai encontrar isso claramente. Moisés descreve ali a obra da redenção, Deus arrancando Israel do meio do Egito. E ali as conclusões dele são preciosíssimas. A partir do verso 23, 26 até o 29, ele vai dizer assim: não há Deus igual ao nosso Deus. Os povos vão dizer: quem pode se comparar ao Deus de Israel, que entra numa nação, arranca o seu povo daquela nação com poder e força? Não há ninguém que se compare ao Deus de Israel. E aí ele continua: não há ninguém que se compare ao povo de Deus, povo que Deus foi libertar de dentro do cativeiro egípcio. Ele entra na casa do inimigo, ele destrói o inimigo, ele arranca o seu povo de lá. E ele diz: para que vocês saibam, só há um povo, só há um Deus. E aí o capítulo 33 de Deuteronômio, encerrando a estrutura, porque o 34 é a morte de Moisés descrita, ele encerra trazendo a mesma verdade. Não há quem se compare ao nosso Deus. Não há quem se compare ao povo de Deus. Isso não tem, irmãos, verdade mais gloriosa para a vida da igreja do que essa. Nesse mundo, nós somos tratados com desrespeito. Na crise, quem causa a primeira a sofrer numa pandemia, tecnicamente, é a igreja. Porque a vida da igreja é cultuar Deus. Numa sociedade onde aquilo que se crê é contrário àquilo que o mundo crê, e o modo de vida é uma afronta ao modo de vida do mundo, onde você é desrespeitado, onde você é tratado como ninguém, onde você não recebe aquilo que você deveria por honrar ao teu Criador. Então Moisés diz a Israel que Israel tem o Deus único e verdadeiro, e que Deus tem um povo, um único povo dentre os povos da terra. Não há nada mais especial do que isso. Não há nada mais especial do que isso. No livro de Malaquias, quando se encerra toda a estrutura do Antigo Testamento, capítulo 3 diz assim: vocês falam duro contra mim, diz o Senhor, mas vocês me perguntam: em que temos falado contra ti? O Senhor diz: quando vocês afirmam, de que adianta me seguir, se aqueles que não temem a Deus escapam, se os ímpios prosperam? De que adianta seguir a Deus? Qual o lucro que eu tenho em fazer a vontade de Deus? Porque nesse mundo, quem não faz a vontade de Deus é quem ganha. Quem anda segundo a palavra de Deus vai sofrer. Por que então? Aí Malaquias diz assim: os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia as suas orações. Ele começa a dizer: aqui está a diferença. Eu ouço a oração do meu povo. Israel estava cativo no Egito por 400 anos, e ele envia Moisés para libertá-los, dizendo: diga ao povo, eu ouvi o clamor de Israel, eu ouvi o choro deles, a lágrima dele não é em vão. Ele continua em Malaquias dizendo: e vocês são para mim tesouro peculiar. E ele continua dizendo: na minha presença
há um memorial com o nome de vocês. E vai chegar o dia em que todos saberão a diferença do justo para o ímpio. Naquele dia eu pouparei o meu povo, mas não pouparei os meus inimigos. O Senhor é a nossa habitação, é a nossa proteção. Quem é Deus como nosso Deus? Imagine, irmãos, quando nós imaginamos no texto, no verso 26, quando nós estamos esperando que Deus deveria nos bendizer, dizendo o seguinte, né? Ora, o Senhor é bom, mas agora nós vamos bendizer ao Senhor, porque ao conhecer ao Senhor eu sei o que isso significa para mim. Você entende? Essa relação com Deus faz com que o que eu sei sobre Deus me faça ter paz no mundo que eu vivo, porque tudo o que Deus é em relação a mim, redentivamente. Olha o texto comigo e veja o que ele afirma. Ele diz assim, no versículo 26, não há outro, ó amado, semelhante a Deus, não há ninguém semelhante a Ele, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Perceba, não há outro igual a Deus, que cavalga sobre as nuvens para a tua ajuda. As nações podiam falar dos seus deuses, irmãos, mas não como Israel podia falar. O Senhor governa as nações e reina sobre elas, e Ele nos tira com mão poderosa do meio da escravidão. A alegria de Israel é que eles foram trazidos para essa aliança por esse Deus poderoso. Qual é a prova que ele tem, irmãos? Primeiro, ele diz, ora, que Deus é esse que veio ao meu alcance e que me ajuda e que me socorre? Eles vão olhar para trás e dizer, é o Deus que cavalga sobre os céus. O que significa isso? A grandeza da glória, o governo de Deus sobre todas as coisas. As nuvens é o lugar de onde vêm as bênçãos, as chuvas. A nuvem é o lugar que significa o poder que está, de tudo aquilo que está abaixo, ele tem domínio sobre todas as coisas. Você sabe quem é que me socorre? Não é o que cavalga sobre um cavalo na terra, é o que cavalga nas nuvens. Você lembra muito bem da narrativa do profeta no livro de Elias, no livro dos reis, quando o profeta, angustiado ao ver o jovem que o seguia, dizer, os filisteus vêm vêm para nos destruir, e eles são mais numerosos que nós, muito mais. Então o profeta diz assim, ó Deus, abre, desvenda os olhos desse jovem, para que ele veja quem peleja por nós. E o texto diz que os céus se abrem, e eles veem, e ele passa a ver anjos, carruagem de fogo, e ele diz, são esses que lutam a nosso favor. Israel passa agora a enfrentar um povo inimigo, um povo forte e poderoso, mas quem está do lado dele? Aquele que cavalga nas nuvens, o que tem domínio sobre a criação. Eles lembram disso, o que fez o rio se tornar em sangue, o que fez as pulgas invadirem, o que fez a úlcera tomar conta de todos eles. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, Ele tem o domínio, Ele cavalga sobre as nuvens, Ele tem o poder sobre toda a criação. É por isso que o Antigo Testamento chama esse Deus de o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Todas as coisas que estão abaixo estão debaixo do seu governo, Ele cavalga sobre as nuvens, Ele está acima de todas as coisas.
Foi o mar que engoliu Faraó e o seu exército. E foi o mar que se abriu para Israel passar a pé enxuto. Ele governa toda a criação. Não há Deus igual ao nosso Deus. Não há quem se compare ao nosso Deus. E é que o texto está dizendo. E Ele é quem vem à nossa ajuda. Ele abençoa todas as tribos, até o verso 25. Agora ele diz no verso 26 em diante: todo Israel recebeu bênção particular, mas agora eu vou mostrar para vocês que não existe nenhuma nação debaixo do sol que se compare a ti. Vocês, uns vão trabalhar em região portuária, outros vão possuir riqueza, outros vão ser menos ricos, outros vão ser pobres, todo o meu povo distribuiu todas as coisas. Mas uma coisa eu dei a todos vocês: ninguém se compara ao povo que eu tirei do cativeiro, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor é o Deus de Israel. E Ele é aquele Deus que protege o seu povo de todo o mal. Você parou para pensar aqui como é importante conhecer a Deus, não apenas intelectualmente, experimentalmente. Lembre-se do texto que lemos de Jeremias 31, quando ele disse que ele escreveria no nosso coração a lei, e que não haveria necessidade que ninguém ensinasse ao outro. O menor não vai aprender com o mais velho, não é? Por que isso? Não há necessidade de mestre, não há necessidade de pastor. O que ele está dizendo? Ele não está falando que não haverá mais necessidade que se ensine na igreja. Ele está falando que há um conhecimento que eu não posso te ensinar. Esse conhecimento é aplicado pelo poder do Espírito ao teu coração. O próprio texto de Jeremias diz assim: eu escreverei no teu coração, e ele diz: pois eu perdoarei o seu pecado. Você sabe quando é que você passa a conhecer a Deus experimentalmente? Quando os teus pecados foram perdoados. Aí eu sei que a justiça dele, na justiça dele, revela a misericórdia para comigo. Aí eu sei que ele poderia me destruir porque eu sou um pecador, e ele condenou o seu próprio filho em meu lugar. Ele perdoou o meu pecado. E eu passo a olhar para a obra de Deus, a criação, a redenção, e digo: isso tudo foi feito por mim como igreja, como povo de Deus. Aquele que te protege é o Deus que governa o mundo. É exatamente o que o verso 6 diz. Ele vai afirmar: não há outro amado semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Eu agora olho para a obra dele e entendo que tudo isso foi feito para a minha redenção, para o meu próprio bem. O conhecimento que eu tenho de Deus é que me dá segurança no mundo que eu vivo. Nós sofremos muito nesse mundo porque o conhecimento que nós temos de Deus não é necessariamente o conhecimento que Ele requer ou que Ele anseia que cada um de nós tenhamos sobre Ele ou dele. Porque nós apenas sabemos intelectualmente, ou ouvimos ou lemos alguma coisa, mas não experimentamos isso na alma. Eles vão partir para uma guerra,
E o profeta Moisés diz assim: lembra que Deus mostrou o seu poder arrancando vocês das mãos dos inimigos. Ele é a tua habitação, Ele é a tua proteção, Ele é a tua guarda, Ele é a tua paz. Agora vai e enfrenta os inimigos, porque eu sei quem está ao meu lado. Eu sei exatamente quem está ao meu lado. Quando eu conheço a Deus, eu sei o que Ele fez por nós. Verso 27 diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Você sabe onde você está sentado, irmãos? Você sabe onde você mora? Você sabe onde você está? Você sabe quem te protege? O Senhor, o Deus eterno, é a tua habitação. O Deus que é eterno. E você se sente nessa vida deslocado? Você não sente como quem não tem aonde morar, onde viver? Você se sente rejeitado na sua própria casa? Se você conhece o Deus que te tirou da terra da escravidão, Ele não te tirou de lá senão para te fazer habitar com Ele. E Ele é a minha habitação. Quem é Ele? O Deus eterno. Entende? A eternidade, o Deus que não morre, o Deus que não tem princípio nem fim, o Deus que não está sujeito às vicissitudes da vida, o Deus que tem o domínio de todas as coisas. Ele é a minha habitação. Lá eu estou seguro, lá eu estou protegido. Quanto mais eu conheço a Deus, eu sei exatamente onde eu estou. Agora veja a segunda parte do mesmo verso, ele diz assim: e por baixo de ti estende os braços eternos. Olha, Ele te suporta, Ele te sustenta. Veja, o que te segura são os braços eternos. E aqui, irmãos, quantas vezes você já esteve a ponto de cair, quantas vezes você esteve a ponto de ser destruído, e você foi sustentado por quem? Que força, que braço é esse? O braço eterno do Deus eterno. É a única razão pela qual você não foi destruído pelo pecado. Ele te envolve, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te sustenta. E a imagem é linda e extraordinária ao mesmo tempo. E por baixo de ti estende os braços eternos. Que imagem complexa! Um braço eterno que se coloca debaixo de ti. Não pode haver um povo superior a esse povo que habita em Deus, que é envolto e protegido por Deus. Mas ainda, acompanhe o texto comigo, ele diz assim, no versículo, mesmo versículo ainda na sequência, ele, veja a expressão no verso seguinte, ele diz: ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o.
eu confio nele. Eu habito na casa dele, nele, eu sou guardado pelo braço dele, e ele é quem destrói os meus inimigos. Veja, ele expulsou o inimigo diante de ti. A ordem que ele te dá, veja, ele disse: destrói. Que coisa interessante. Ele venceu os inimigos, ele expulsou o inimigo. Como é que eu vou destruí-los? Eu só vou destruí-lo porque ele expulsou. Você entende? Ele me dá uma ordem segundo aquilo que ele mesmo fez. Ele disse: eu vou te dar essa terra, você vai possuir a terra que eu entrego nas tuas mãos. Ele diz para os eleitos assim: você precisa crer para ser salvo. Aí ele diz: a fé é dom de Deus. Ele diz para você: olha, você precisa crer, se arrepender para ser salvo. Aí ele diz: é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Ele diz: creia, e ele já te deu aquilo que você precisa. Se arrependa, e ele já te deu aquilo que você precisa. Ele expulsa os inimigos e diz: agora destrói-o. Eu vou obedecer segundo a palavra dele. Por que que nós vamos conquistar? Por que que nós vamos vencer? Porque ele já venceu, ele já o fez, ele operou isso verdadeiramente. Não há nada que ele me ordene fazer que ele não seja a fonte da força do fazer. Não há nada. Ele não diz a você: vença o pecado. Ele disse: eu morri para o pecado e ressuscitei para a vida. Se você crê em mim, você deve viver como eu vivi. Preste atenção: não vivo para o pecado, mas para Deus. É a única forma que eu tenho de mortificar o pecado, é porque ele já venceu o pecado. Eu não tenho como vencer o pecado na minha própria força, se ele não destruiu o pecado. Ele diz: eu já expulsei Satanás, agora vença Satanás. Eu já venci o pecado, agora vence o pecado. Eu já venci o mundo, agora vence o mundo. Lembra das palavras de Cristo? Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci. Vocês vão ter aflições no mundo, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse: vocês vão agora para o mundo, mas eu já venci. Destrua o mundo, destrua o pecado, mas eu já venci. A ordem, é por isso que não há povo igual a esse povo, porque o que nos foi ordenado fazer, ele mesmo poderosamente fez. Não há povo tão seguro como o povo de Israel. Veja o verso 28. Israel, pois, habitará seguro. Israel, pois, habitará em segurança. Não há nada que possa ser contra o povo de Deus. Israel estará seguro, porque aqueles que habitam em Deus, irmãos, aqueles que fazem do nome do Senhor uma torre poderosa, e o nome do Senhor é forte e poderosa torre de segurança para nós estaremos seguros. Nós estaremos seguros. E é assim que o Senhor faz com seus eleitos. Umas palestras do Tim Keller, uma vez ele contou uma história muito interessante. Eu faço uso dessa história aqui para esclarecer um pouco essa imagem. Ele conta que um dia uma empresa estava cortando árvores numa determinada floresta. Então aqueles cortadores, não é, os lenhadores, ou mesmo aqueles que trabalham no corte das árvores, subiram num lugar alto para ver a floresta como um todo.
e um deles olhou e viu que uma mãe estava fazendo um ninho para os seus filhotes ali em cima de uma árvore, e ela ia começar a fazer. E o texto conta, ele conta a história, que então aquele homem se apieda dela, e ele chega com o machado e vira o contrário e bate na árvore, e aí ela se assusta e ela voa para outra árvore e começa a fazer o ninho lá. Aí ele continua batendo e bate nela. Aí ela imagina pensando: mas o que esse cara quer? Eu não sei o que ele quer de mim. Aí ela voa para outra árvore e começa a fazer o ninho em outra árvore. Aí então ele bate pela última vez, e ela sobe e voa, e ela vai para uma rocha no alto, e ali ela faz o ninho em segurança. O Senhor leva o seu povo exatamente assim. Veja bem, irmãos, você pensa, por que o Senhor derruba as árvores que nós temos? Por que Ele tira a nossa saúde? Porque nós botamos a confiança nela. Por que Ele tira o nosso emprego? Porque nós colocamos a confiança nele. Porque Ele tira a nossa riqueza. Porque Ele bate para que você voe e faça o seu ninho na rocha, onde ninguém poderá destruir. Israel habitará seguro. Encontrou a rocha e a sua segurança. Nunca houve povo em que Deus proveu de maneira tão especial como o seu próprio povo. Veja no mesmo texto, irmãos, ele diz assim: Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal, de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Nunca um povo foi cuidado tão bem como o povo de Deus. Não nos falta nada, porque temos tudo nele. E o Senhor promete sustentar o seu povo. O Senhor promete guardar o seu povo. E não há ninguém que possa se compadecer como Deus se compadece do povo dele. Nunca, jamais um povo foi tão bem tratado como o povo de Deus. O Senhor dará sustento a esse povo, até mesmo no meio das suas maiores necessidades. E se eles estiverem em perigo, irmãos, o que acontecerá? Verso 29. Feliz é tu, Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus alvos. Feliz és tu, ó Israel. Essa é a felicidade. Sabe por que você é feliz, Israel? Sabe por que você é feliz, igreja? Sabe por que não há povo que se compare ao povo de Deus? E ele vai numerar. Porque esse é o povo que foi salvo por ele. O Senhor é escudo que te socorre. O Senhor é espada que te dá alteza. O Senhor é a tua salvação. Não há ninguém tão especial como o povo de Deus. Não há quem se compare. Os inimigos serão sujeitos,
e tu pisarás os seus alvos. Todos os lugares falsos de adoração, vocês vão invadir esse mundo e vão transformar esse mundo num altar a Deus, ao Deus eterno, porque foi esse o propósito dele. Não há povo que se compare ao povo de Deus. Do que você se queixa nessa vida, então? Porque você se acha desrespeitado como povo de Deus nessa terra, por aquilo que os homens não te dão e você acha que merece. O ponto é, o que você merece de Deus seria a condenação, mas Ele pela graça te deu aquilo que você não merece. O que eu tenho é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Eu não tenho razão para me queixar. Eu não tenho motivo para me queixar. Eu não tenho motivo para me queixar. Só tem uma coisa que eu me queixo, diz a Escritura, dos meus próprios pecados. Só disso eu posso me queixar, mas nunca do que eu tenho recebido do Senhor, porque o que Ele me tem dado é fruto da sua infinita misericórdia para conosco. Deixa eu encerrar, irmãos, dizendo as seguintes palavras para vocês, importantes. A nossa segurança de fato está nele. Lembre-se, Ele é a tua ajuda, Ele é o teu socorro, o braço dele se coloca por baixo. Não há linguagem mais apropriada do que o Deus que se fez homem para nos redimir verdadeiramente de toda a condenação. De toda a condenação. Você sabe, quando o nosso Senhor se assentou no trono, Ele se tornou rei, soberano sobre toda a terra. Lembre-se de Moisés encerrando aqui a sua vida e olhando para a igreja, para Israel, dizendo: não há Deus igual ao nosso Deus, e não há povo tão amado e cuidado como o povo de Deus, porque foi salvo por Deus, protegido por Deus, guardado por Deus, e habita na presença de Deus, e destruirá todos os seus inimigos. E o fim, as palavras finais, antes da sua morte, e quando Cristo ressuscita dentre os mortos, Ele olha para a igreja, os seus discípulos, estende a mão e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide agora por todo o mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. E no final: e eu estarei convosco até a consumação do século. Ora, eu venci o diabo, o pecado e a morte, e agora toda a autoridade me foi dada. Agora vocês podem ir, vocês podem partir, vocês podem viajar no meu nome, vocês vão proclamar o Evangelho, e esse povo será guardado por mim. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Por que ele fala tudo isso quando ele ressuscita dentre os mortos? Lembre-se de Paulo dizendo aos Efésios, essas são as palavras de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Ele morreu e Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, diz Paulo aos Efésios. E ele disse: e tendo completado toda a obra, Deus o deu à igreja. Esse é o nosso socorro bem presente. Toda a obra de Cristo é nossa. E aí você vai entender, Ele foi assentado, Ele está assentado nos céus, para que Ele possa proteger e defender a sua igreja, defender o seu povo contra a ira de todos os inimigos do povo de Deus.
tanto a ira temporal quanto a espiritual e eterna. Ele está assentado à direita de Deus e ordenou à igreja que marche, porque de lá ele subjuga todos os inimigos do seu reino e todos os inimigos do seu povo. O diabo, com toda a sua angústia para destruir, ele destrói o mundo, a carne, o pecado e o inferno. Ele nos protege por baixo. Ele adentrou a morte e nos arrancou de lá com mão poderosa, para que ele, como rei magnânimo que está cavalgando sobre as nuvens, ele possa dispensar a todos os seus fiéis todos os dons, todas as graças que possam qualificá-los para que eles possam viver para a glória que ainda há de ser revelada. É somente porque Ele tem esse poder e está sentado no trono é que nós podemos viver de conformidade com aquilo que Ele ordenou. Deixa eu mostrar, encerro aqui. Nosso Redentor, enquanto na terra e agora nos céus, a diferença e a glória da sua obra. Nosso Redentor, enquanto esteve na terra, porque agora Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quão poderosamente a cena é mudada, irmãos, quão poderosamente. Quando Ele estava na terra, Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas agora Ele reina num palácio real. Agora Ele reina no palácio real. Perceba ainda, irmãos, quando Ele estava aqui na terra, Ele era odiado e escarnecido pelos homens. Agora Ele é adorado pelos anjos. Aqui o seu nome foi desprezado, mas lá o nome dele está acima de qualquer nome. Aqui Ele era um homem de dores, era um homem que sofria. Agora Ele está ungido com óleo de alegria, com óleo de alegria. Enquanto aqui parece que Ele não tinha nada daquilo que um homem normal precisava, aparentemente. Nasceu e morreu de modo mais humilhante. Mas agora todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Aqui Ele gemia, lá Ele triunfa. Aqui Ele foi crucificado, lá Ele foi coroado. Ele é o nosso representante. Nós seremos, nós passaremos, nós teremos dores nessa vida, mas a nossa segurança está que Ele, Jesus Cristo, está em glória e nós estaremos onde Ele está. Ele disse: Pai, a minha vontade é que estejam eles onde eu estou e vejam a glória que Tu me deste antes da fundação do mundo. Estamos seguros. Dores, não tem onde reclinar a cabeça, não é um sinal de que você não habita com Ele. Não associe uma coisa a outra, porque o teu Salvador passou por tudo isso e vive em glória por toda a eternidade. A esperança, verdadeira esperança para a igreja. E sem dúvida, irmãos,
a sua dor se transformará em alegria. A tua angústia se transformará em paz. O teu medo se transformará em força. Se você souber quem peleja por você. Quem é o teu Deus? Mas deixa eu encerrar dizendo a você que não conhece a Cristo nessa manhã, verdadeiramente. Não há esperança para você. Não há saída para você. Você não encontrará conforto nas coisas dessa vida. Você não terá paz nesse mundo. Que o Senhor, pela pregação da palavra no dia de hoje e continuamente, possa ser esse machado que bate na base da sua árvore, para que você voe e faça um ninho na rocha. Voe e faça um ninho na rocha. Vamos orar ao Senhor. Curvemos nossa cabeça mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, o Senhor nos ajude, conhecendo a Tua obra e a Tua pessoa, sabermos o que temos e o que somos, e assim termos paz, alegria nesse mundo caído. Sê, Senhor Deus, a nossa paz. Tu és a nossa paz e habitação. Tu és o nosso socorro. Tu és a nossa força. Tu és a nossa proteção. Tu és a nossa alegria. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, dia após dia, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.